dia, pessoal, turma do sétimo ano A e B. Nas últimas aulas que nós tivemos presencialmente, lá na escola, nós estávamos tratando sobre os números inteiros, tá? Nós comentamos sobre o que é um número inteiro, a sua forma de representar, Nós acabamos aí também expondo para vocês lá no quadro alguns subconjuntos, do conjunto dos números inteiros. Eu acho que todo mundo anotou aí no caderno, tá? E também falamos da real necessidade de criação desse conjunto, E nós sabemos que cada conjunto foi criado de acordo com uma real necessidade, tá certo? Mas já fizemos também duas atividades, A atividade da página 98, 99, 100, 101, 103 até a página 105, tá, pessoal? E já estamos agora na parte de adição e subtração com números inteiros, tá, pessoal? Então isso aqui está na página 106 e 107 do livro de vocês. E eu sempre vou dizer, ao assistir às videoaulas, não se esqueçam, estejam com o livro em mãos para vocês acompanharem, tá certo? Então, pessoal, antes de tratar de adição e subtração com números inteiros, eu vou apresentar, eu já apresentei acho que na sala do sétimo A, a regra de sinais e o jogo de sinais. Então eu vou falar para vocês agora sobre a regra de sinais, que é importante saber essa regra na hora que você vai fazer a adição e subtração com números inteiros, tá certo? Então a regra de sinais, ela diz o seguinte, que quando eu tenho dois sinais iguais, dois números, com sinais iguais, eu devo somar e conservar o mesmo sinal. Então eu coloquei dois exemplos aqui, eu tenho menos 8 e menos 10. Menos 8 e menos 10 é igual a menos 18. Ou seja, sinais são o quê? Os sinais são iguais. Então eu devo, de acordo com a regra, somar e conservar, repetir o mesmo sinal. Então soma 8 com 10, 18 e repete o mesmo sinal de menos. Aqui eu tenho mais 13 e mais 8. Também são sinais iguais. Eu devo somar e repetir o mesmo sinal, conservar o mesmo sinal. Então, conservei o mais e 13 com 8 é igual a 21. Também nós temos que sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, veja o exemplo. Menos 15 mais 12 é igual a menos 3. Ou seja, eu tenho dois sinais diferentes, e claro, o negativo está sobressaindo o positivo. Então eu tenho a ideia de que eu devo 15 e estou acrescentando 12 nessa dívida, então eu continuo devendo 3. Ou seja, pela regra, você está subtraindo e conservando o sinal do maior, que é o do 15. Então mais 26 menos 14 igual a mais 12, ou seja, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é o positivo. 26 menos 14 igual a 12. Pessoal, como eu já apresentei para vocês a regra de sinais, eu vou apresentar agora o jogo de sinais, tá? Aquela regra de sinais que eu apresentei anteriormente serve apenas para adição e subtração com números inteiros, tá ok? Agora o jogo de sinais, a finalidade do jogo de sinal é para quê? É para que você possa eliminar parênteses, e também resolver multiplicações e divisões com números inteiros. Certo, pessoal? Porque às vezes o aluno fica assim, eu vou usar o jogo ou a regra, Então lembra que o jogo de sinais é só para eliminar parênteses e resolver multiplicações e divisões, enquanto que a regra de sinais é para adição e subtração, tá? Então olha só, de acordo com o jogo de sinais, tá? Uma regra bem tradicional aí que quase todo mundo
ensina dessa forma, né? Mais com mais, o resultado sempre será mais. Ou a quem ensine, né? A quem explique mais vezes mais, né? Igual a mais. Menos com menos igual a mais com menos igual a menos com mais igual a menos, tá? E lembra, sempre que eu vou eliminar parênteses, resolver multiplicações e divisões, eu vou ter que me lembrar desse jogo de sinais. Então memorizem essa regra aí, certo? Bom, pessoal, então nós vamos agora para somando e subtraindo números inteiros, tá? O livro de vocês, ele explica, né, somando e subtraindo aí utilizando partículas, né? Então nós temos aqui um exemplo de uma partícula positiva, ela representa mais 1. Aqui nós temos um exemplo de uma partícula negativa, ela representa menos 1, tá? E aí inicia dessa forma. O professor Roberval é um cientista da cidade de Xingozinho. Ele descobriu que o ar que respiramos está repleto de 2 tipos diferentes de partículas, algumas com carga positiva e outras com carga negativa. E aqui exemplificamos a partícula positiva assim, né, de azul, mais, e a partícula negativa assim de preto, menos, tá? E aí nós temos aí que a partícula positiva representa mais 1, a partícula negativa representa menos 1, e a junção das duas partículas, que é a partícula positiva com a partícula negativa, isso vai fazer o quê? Com que a carga se anule, tá? Com que a carga dê igual a zero, tá certo? E aí nós temos o seguinte: o professor verificou que a carga de uma partícula positiva é mais 1 e que a carga de uma partícula negativa é menos 1. Com essas partículas, quer dizer, como essas partículas, né, elas têm cargas opostas, quando uma positiva está junto com uma negativa, uma neutraliza a outra. Isto é, temos carga zero, que foi o que eu acabei de dizer aqui, tá certo? Ele também percebeu que a carga dessas partículas tem um comportamento muito parecido com números positivos e negativos. A seguir, observamos 2 exemplos disso. Então veja bem, pessoal, nós temos aqui um esquema onde nós temos 4 partículas positivas e 2 negativas. Então vou colocar aqui as 2 negativas e vou colocar as 4 positivas. 1, 2, 3 e 4. Ok, pessoal? Então nós temos aí 2 partículas de carga negativa e 4 partículas de carga positiva. Então o que acontece nesse esquema? Como nós vimos anteriormente, a junção, né, de uma carga positiva com uma carga negativa, elas vão se neutralizar, ou seja, vão dar iguais a zero. Então, nesse caso, é como se nós tivéssemos aqui a soma de mais 4 com menos 2. E qual seria o resultado da soma de mais 4? Porque temos 4 partículas, né, positiva e 2 negativas. Qual seria essa soma? Então, basta a gente se lembrar de que uma carga positiva junto com uma carga negativa vai se neutralizar, vai dar igual a zero. Portanto, ao unir essas duas, e essas duas, elas vão se neutralizar. A carga, então, terá valor igual a zero. Então, o que nós temos de sobra? Nós temos 2 partículas positivas. Então eu posso dizer que o resultado desse experimento aqui é igual a mais 2, tá? Mais 2 porque cada uma dessas partículas aqui representa mais 1, ok? Então mais 1 com mais 1 igual a mais 2, certo? Nós temos também outra situação bem parecida aí, é um exemplo onde nós temos um grupo de partículas, veja bem, vou colocar aqui, eu vou colocar, são 6
partículas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 negativas e nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 positivas, tá? Qual seria o resultado dessa operação aqui? Ó? É como se eu tivesse um grupo de partículas, eu poderia escrever isso aqui em forma de uma soma, né? Eu poderia fazer como, vamos voltar nesse exemplo aqui, escrever isso aqui em forma de soma, eu teria o quê? Eu teria mais 4, que são 4 partículas positivas, somadas, né, acrescentadas a menos 2. Por que menos 2? Duas cargas negativas. Qual é o resultado disso aqui? Seria o quê? Mais 2. Primeiro nós deveríamos eliminar o parênteses, né, com aquele jogo de sinais que a gente fez anteriormente, e nós teríamos mais 4 e menos 2. Mais 4 e menos 2 são sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do 4, que é o maior, está aqui o mais, e faríamos 4 menos 2, que dá 2. Então, resultado, mais 2. Aqui seria o quê? Aqui eu tenho 3 partículas positivas, então eu tenho mais 3. Somado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas negativas, então menos 6. Ó, qual seria o resultado disso aqui? Vamos neutralizar então. Então, no caso, vou fazer assim por corte. Então, eu vou cortar aqui uma negativa com uma positiva, corto de novo uma negativa com uma positiva, e aqui novamente uma positiva com outra negativa. Então, o que nós temos de sobra? Temos 3 partículas negativas. Se cada uma representa 1, então nós vamos ter como resultado final menos 3. Seria menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, mais 3 mais menos 6 tem resultado o que? Menos 3, certo? Eliminaríamos o parênteses, então ficaria o que? Mais 3, mais com menos. Menos quem? 6. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é o do 6. 6 tira 3 dá igual a 3, tá vendo? Aqui em forma de experimento, utilizando partículas, e aqui utilizando a operação de soma entre dois números inteiros, onde aparece aí os parênteses, e aí está aí a operação resolvida. Bom, pessoal, então nas páginas 106 e 107, nós temos 4 situações que envolvem soma e subtração de números inteiros, e continuamos aí, né, a utilizar o artifício das partículas proposta pelo professor Roberval, para que a gente possa resolver, por exemplo, na situação 1, 5 mais 4. Então, 5 mais 4, temos dois números inteiros positivos. Então, 5 é positivo e 4 também. Então, nós temos a soma dos dois. Eu representei o número 5 por 5 partículas positivas adicionadas ao 4, são 4 partículas também positivas, e aqui nós temos o resultado final. Como partícula positiva não neutraliza, né? Só se neutraliza com a partícula negativa, então nós temos a junção de todas elas. Então, um grupo de 5 partículas positivas e um grupo de 4 partículas positivas resulta em um grupo de 9 partículas positivas, ou seja, resultado final, 5 mais 4 resulta em mais 9, ok? Então nós temos aqui a adição de dois números inteiros positivos. Na situação 2, nós já temos aqui a adição de 5 partículas negativas e 3 partículas positivas, ou seja, menos 5 mais 3. Então, menos 5 mais 3, aí nós temos aqui um amontoado, né, de partículas. Aqui nós temos as 5 partículas negativas e as 3 partículas positivas. E agora nós podemos aplicar lá onde uma negativa neutraliza uma positiva ou vice-versa. Então, uma neutraliza a outra, aqui e aqui, nós temos a sobra
de duas partículas negativas. Portanto, o resultado final será menos 2. Então, logo, menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Bom, mas onde eu vou aplicar isso aí? Nas regras que foi passado anteriormente. Então, pessoal, aqui nós temos mais 5 e mais 4. São sinais o quê? Iguais. Sinais iguais eu devo fazer o quê? Somar e conservar o mesmo sinal. Se eu vou conservar o mesmo sinal, é positivo. E 5 mais 4 igual a 9. Aqui nós temos menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 são sinais o quê? Diferentes. O que eu devo fazer? Subtrair e conservar o sinal do maior número. Qual é o maior número? É o 5. Então, menos 5 tira 3, 2. Tá vendo só? Então, das duas formas, utilizando a regra, o jogo, a regra de sinais, né? E utilizando aí o que foi proposto pelo professor Roberval, que é utilizando aí as partículas, ok? Bom, pessoal, nós temos agora a situação 3 e a situação 4 para a gente resolver. Lembrando que as duas operações com partículas que a gente fez anteriormente, que foi a situação 1 e 2, era com adição de números inteiros, tá? Então agora nós vamos fazer com subtração de números inteiros, também utilizando aí a ideia do professor Roberval, que é utilizando aí as partículas, tá certo? Então a primeira situação é a situação 3, é o que? Menos 6 menos 4. Então o que nós vamos fazer? Para efetuar esse menos 6 menos 4, nós vamos pegar o que? Um grupo, representar um grupo de 6 partículas negativas. Foi o que foi feito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas negativas. E isso que eu coloquei em azul aqui, escrito retirar, é o que? É a retirada desse grupo de menos 6. Quantas partículas? 4 partículas negativas. Então, nós temos um grupo de 6, aí retira o grupo com 4. Qual é o resultado que nós obtemos? 2 partículas negativas. Portanto, menos 6 menos 4 dá igual a menos 2. Ok, pessoal? Então, olha só. Na situação 4 aconteceu o seguinte, agora nós vamos efetuar a subtração 2 menos 3. Para tanto, aí, ó, nós vamos representar aqui o primeiro número com 2 partículas positivas, ok? E o que acontece aqui, pessoal? Para mim retirar 3 partículas também positivas, porque eu posso escrever isso aqui dessa forma. É como se eu estivesse pegando 2 partículas positivas, está aqui 1 mais 2, e retirando outras 3 partículas positivas. Eu não consigo fazer isso, tá? Então, por conveniência, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar agora 3 partículas positivas e outras 3 negativas nesse grupo. Então, nós temos aqui mais 2. Eu adiciono 3 partículas positivas, que representa esse aqui, ó, e eu volto agora retirando as outras 3, as mesmas 3, né, partículas negativas. Então, nós temos mais 2, as 3 que eu acrescento e as outras 3 negativas. Para que isso? Para que a carga do grupo ela não seja alterada. Então, assim, nós podemos agora efetuar o cálculo, neutralizando aqui uma positiva com uma negativa, ó. Positiva, negativa, nós temos a sobra, a mesma sobra inicial, ó, que é mais 2. Então, o que acontece? Desse grupo que nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos agora retirar, como nós fizemos aqui, ó, retiramos 4, nós vamos retirar 3, só que retirar 3 o que? Positivas. Então, olha só, retiro as 3 positivas, ó. E o que nos sobra é o que? São 2 positivas com 3 negativas. Então vamos agora, ó, corta aqui. E o que nos sobra é uma partícula apenas
negativa. Tá, pessoal? Bom, utilizamos aqui partículas, mas nós podemos fazer o seguinte também. Resolver essa mesma situação, 2 menos 3, utilizando a reta numerada. Então, veja bem, esse 2 é como se nós estivéssemos localizados aqui no 2, ok? E aí eu quero retirar 3. Se eu estou retirando 3, significa que eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos partir do 2, então nós temos deslocamento 1, 2, 3. Ó, então eu vou parar onde? No menos 1. Então, logo, 2 menos 3, efetuando aqui essa operação na reta numerada, nós temos o resultado que? Menos 1, assim como foi proposto aí com partículas. Pessoal, olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos da atividade que vocês vão fazer. Aqui eu estou propondo para vocês, né, uma agenda das páginas 108, 109 e 110 do livro de vocês, tá certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui para que vocês não apresentem tantas dificuldades na hora de resolver, tá? Aqui é exemplo da questão 1, aqui é exemplo da questão 2, exemplo da questão, aqui no caso seria da questão 4, tá? Não é da questão 3 não, porque a questão 3 dá para vocês resolverem aí com base na explicação da regra de sinais, tá certo? Tem como vocês responder a 3 através da regra de sinais, certo? Então aqui seria exemplo da 4 e aqui seria exemplo da 6, tá? Então tudo que utiliza partículas e também que não utiliza, eu coloquei aí como exemplo, tá certo? Então veja bem, nós temos aqui, na primeira questão, lá apresenta um grupo de partículas, sendo elas positivas e negativas. E aí vem um espaço aqui para você preencher com o resultado. Então é só você se lembrar de que uma partícula positiva neutraliza outra negativa e vice-versa. Então nesse caso aqui, ó, eu vou neutralizar essa menos com essa menos com essa mais. De resultado nós temos 4 cargas positivas, portanto o resultado é mais 4. Ou se você não colocar o sinal de mais, tá mais 4 a mesma coisa, tá certo? Já na questão 2, ele pede para que você utilize carga positiva e carga negativa para representar essa soma aqui, por exemplo, ó, 4 mais 8, e aqui na frente você coloca o resultado. Então o que eu vou fazer? Ó? Nós vamos agora fazer o seguinte, 4 mais 8 eu tenho 4 positivo somado 8 positivo. Isso vai gerar o que, pessoal? Vocês vão fazer, ó, desenhar e vai colocar o grupo de 4 partículas positivas, 1, 2, 3, 4 e agora 8 partículas também positivas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ninguém neutralizou ninguém, a gente sabe que tudo vai ser juntado, tudo vai ser somado. Então vai dar um total de 12 positivo. Ou você coloca mais 12 ou você põe apenas 12, correto? Então, pessoal, agora na letra B eu já tenho agora, ó, 5 positivos, soma menos 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, deixar 5 partículas aqui, ó, positivas, e vou apenas fazer o que? Colocar nesse grupo de partículas 6 negativas. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou neutralizar. Então aqui neutraliza, aqui, essa, né, com essa e essa com essa. Então o que nós temos de resultado? Apenas uma partícula negativa de sobra. Portanto, resultado menos 1. Ok? É isso que ele quer que você faça na questão 2. Agora, pessoal, nessa questão 4, ele não pede para você utilizar partículas. Ele quer que você resolva 3
mais menos 8. Então agora vocês vão usar o jogo de sinais. Mais com menos. Então como seria? Aqui você vai repetir o número 3, aqui vai eliminar esse parênteses, mais com menos é menos, menos o quê? Menos 8. 3 menos 8 são sinais diferentes, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então subtrai e conserva o sinal do maior, que é do 8. Então 8 tira 3, igual a 5. Então resultado, menos 5. Aqui é a mesma coisa, eu não tenho sinal aqui antes do menos 3, então vou baixar o menos 3. Mesmo que ele está dentro dos parênteses, não tem sinal aqui, aliás, né? Você pode imaginar que aqui tenha um mais, por não ter sinal antes, né? Então mais com menos seria menos. Então, não tem sinal, já coloca o menos 3. E aqui você vai e faz o jogo sinal. Mais com menos dá menos. Menos quem? Menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 6 e 3 igual a 9. Então, resultado, menos 9. Ok? Já nessa questão 6, você vai calcular essas operações aqui, ó, também ilustrando cada item. Então, você vai fazer a ilustração aí usando partículas também nessa questão 6, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço para responder essas 6 aí. Então, o que nós temos? Na primeira questão, eu tenho menos 5 e mais 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um grupo de 5 partículas, isso aqui, ó, a ilustração, ó, um grupo de 5 partículas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui um grupo de 10 partículas positivas, que eu vou fazer aqui, ó, mais 10, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? A ilustração é essa. Agora, qual é o resultado que você vai colocar aqui? Na hora que você neutralizar, aí você vai colocar na frente lá o resultado. Então, aqui neutralizou uma, aqui, ó, com essa com essa e essa com essa. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5 partículas positivas. Então, você vai colocar mais 5 ou apenas 5 sem sinal. Aqui a mesma coisa, 4 menos 8. Então, você vai desenhar, fazer a ilustração. Como é 4 positivo, 4 partículas positivas. Menos 8 seria como se você colocasse 8 partículas negativas. Ok? Então agora você neutraliza. Então você vai neutralizar, ó. O que nós temos de resultado? Menos 4. Certo? É isso aí.